Alguns assuntos polêmicos referente ao Antigo Testamento, Deus, feitiçaria e incesto, entendendo a narrativa do Velho Testamento. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Comportamento Cristão. Hoje vamos explorar algumas passagens controversas do Antigo Testamento que frequentemente geram debates, os mandamentos divinos relacionados à feitiçaria e os relatos de incesto. Vamos analisar o contexto histórico e teológico dessas passagens para compreender melhor o que elas significam. Vamos começar falando sobre o mandamento contra a feitiçaria. No Antigo Testamento encontramos passagens como Êxodo capítulo 22, versículo 18, que afirma: não deixarás viver a feiticeira. Para muitos isso levanta questões sobre a moralidade divina, porque Deus ordenaria a morte de feiticeiras. Para entender isso, precisamos considerar o contexto cultural e religioso da época. A feitiçaria era associada à idolatria e à invocação de espíritos, práticas que desviavam o povo da adoração ao Deus de Israel. Em Deuteronômios capítulo 18, verso 10 e 12, a feitiçaria é listada entre as práticas abomináveis das nações ao redor de Israel. A ordem de eliminar tais práticas visava preservar a pureza religiosa e proteger a comunidade de influências que poderiam afastá-la de Deus. Agora vamos falar também de outro argumento do ateu no podcast referente aos relatos de incestos na Bíblia no Antigo Testamento, para que toda, no caso, a humanidade viesse a existir através da procriação. Vamos observar o argumento. Deus tirou da mulher e deu na propriedade do homem. Então, falou, tá aqui, ó. Isso aqui agora você domina ela. E a mulher nunca teve voz e nunca teve vez. Tanto é que você sabe o nome de Caim, sabe o nome de Abel, sabe o nome de Sete, sabe o nome de Adão. Mas quais são os nomes das filhas? Você não faz a menor ideia. Nem sei se eles tiveram filhas. A Bíblia deixa bem clara que Adão teve filhas. E sem contar uma coisa interessante. Posso falar uma palavra aqui um pouco... O podcast é seu, fica à vontade. Tá bom. Você vê que um Deus tão sábio teve que gerar a humanidade, multiplicar a humanidade através do incesto. Então, essa sempre foi minha dúvida. Porque se ele cria Adão e Eva, que é o pico do iceberg, a ponte da pirâmide, para ter a família... a humanidade teria que ser incestuosa. Então, os irmãos teriam que transar entre si para ter mais filhos, certo? Isso foi o que aconteceu. Bíblica. Isso na lógica bíblica. Aí o que acontece? Então, depois, Deus proibiu o incesto. Então, quer dizer, como é que um Deus imutável, primeiro, acha que o incesto é a melhor forma de dar multiplicação ali, porque parece que ele não tinha um poder suficiente, ou pensamento suficiente. Primeiro que ele queria que Adão encontrasse uma zebrinha ou um tatu. Mas que pena que o tatu deu dor nas costas. Pena que... Então vamos falar sobre os relatos de incesto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também relata casos de relações entre parentes próximos, como de Ló e suas filhas, em Gênesis capítulo 19, versos 30 ao 38. Isso levanta a pergunta: por que tais relatos estão presentes nas Escrituras? É importante notar que a Bíblia resiste a eventos históricos, incluindo os erros e pecados das pessoas. Esses relatos não são necessariamente prescrições ou aprovações divinas, mas sim descrições de acontecimentos. Além disso, as leis que proíbem o incesto foram estabelecidas posteriormente, como Levítico 18, onde Deus fornece instruções claras sobre relações proibidas. É fundamental entender que nos primeiros tempos da humanidade, o casamento entre parentes próximos era uma prática necessária e não era proibida por Deus. Somente mais tarde, durante o período mosaico, leis específicas foram estabelecidas para proibir tais uniões. Em Levítico capítulo 18, verso 6, por exemplo, instrui: nenhum de vocês se aproximará de sua parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Portanto, o fato de Caim, por exemplo, ter se casado com a parente próxima não indica que a Bíblia apoia o incesto, como conhecemos hoje. Em vez disso, reflete as circunstâncias únicas da população humana naquele período inicial. Como também é necessário observar e analisar a diferença entre descrição e prescrição na Bíblia.
Ao ler as Escrituras é crucial diferenciar entre textos descritivos e prescritivos. Textos descritivos narram eventos históricos ou ações de indivíduos sem necessariamente endossá-los ou condená-los. Já os textos prescritivos estabelecem normas, mandamentos e orientações sobre como devemos agir. O relato do casamento de Caim é descritivo. Ele simplesmente informa o que aconteceu sem emitir juízo de valor. Por outro lado, as leis em Levítico que proíbem o incesto são prescritivas, estabelecendo claramente a vontade de Deus para o comportamento humano. Assim, apenas porque a Bíblia descreve um evento, não significa que ela o aprove ou recomende. Ou seja, a história de Caim e seu casamento nos ensina sobre a complexidade e as nuances dos relatos bíblicos. Ao estudarmos as Escrituras, devemos estar atentos ao contexto histórico e cultural, bem como a distinção entre o que é descrito e o que é prescrito. A Bíblia, ao longo de sua narrativa, revela a progressiva revelação da vontade de Deus para a humanidade, orientando-nos em direção a uma compreensão mais profunda de seus desígnios. Portanto, o relato bíblico em Gênesis nos apresentam Caim e Abel como os primeiros filhos de Adão e Eva após o trágico episódio em que Caim mata Abel. Lemos que Caim se estabeleceu na terra de Nod e conheceu sua mulher em Gênesis capítulo 4, versos 16 ao 17. No entanto, a Bíblia não especifica quem era essa mulher ou de onde ela veio. Para compreender essa questão, é importante considerar que Adão e Eva tiveram outros filhos além de Abel e Caim. Gênesis capítulo 5, versículo 4, menciona que geraram filhos e filhas. Portanto, é plausível que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs ou possivelmente com a sobrinha. Naquele período inicial da humanidade, tais uniões eram necessárias para a propagação da raça humana. De fato, fontes históricas como o historiador judeu Flávio Joséfo sugerem que Adão e Eva tiveram numerosos filhos e filhas, indicando uma população crescente desde os primórdios. Em relação às evoluções das leis morais, as leis morais no Antigo Testamento foram dadas em um contexto específico com o objetivo de guiar o povo de Israel em sua jornada espiritual e social. Com o tempo, essas leis evoluíram, culminando nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, que enfatizou o amor, a misericórdia e a graça. É fundamental entender que a Bíblia é uma narrativa progressiva de revelação de Deus à humanidade. As leis e os eventos do Antigo Testamento prepararam o caminho para a vinda de Cristo e a nova aliança baseada na fé e no amor. As passagens sobre feitiçaria e incesto no Antigo Testamento refletem um contexto histórico e cultural de uma época específica. Ao estudá-las, devemos considerar o propósito e a mensagem geral das Escrituras, que apontam para a redenção e a transformação através de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo e achou esclarecedor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre temas bíblicos e teológicos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.